Uma vida abundante, uma vida leve não é um clichê apenas. Deus tem exatamente isso para você. Todas as vezes que você se voltar para Ele, clamando com um coração sincero, Ele vai te encontrar aonde você estiver, da forma que você estiver. Na ministração de hoje, você acompanha comigo uma história magnífica de um homem e uma mulher que cai de paraquedas em uma situação que eles não provocaram, mas sofreram as consequências dessa decisão precipitada. A história de Agar e Ismael. Na verdade, um adolescente apenas que já viveu uma grande experiência com Deus. Não importa a sua idade, Deus tem coisas grandes para você. Acompanhe as nossas redes sociais e tenha sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Que alegria estar com vocês em mais uma ministração da Palavra de Deus. Que privilégio ter você aí nas redes sociais, aprendendo, recebendo um pouco mais de Deus. Assim como eu, a cada ministração, talvez eu aprenda mais do que você. Talvez eu receba mais do que você. Porque antes de Deus chegar aí na sua vida, Ele já ministrou isso sobre mim e é exatamente isso que eu quero transmitir para você. Aquilo que Ele trouxe ao meu coração, eu quero derramar essa noite na sua vida. Aquilo que Ele trouxe para a minha vida, eu quero ministrar sobre você. Então que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê palavras corretas para que eu consiga transmitir a você aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, vocês que estão aqui, feche seus olhos. Por que é que nós fechamos os olhos para orar, pastora? Tem algum mistério nisso? Não, simplesmente fechamos os olhos para não nos distrair com a situação ao nosso redor, com o ambiente ao nosso redor. Porque o que mais tem é situação para nos tirar do foco, não é isso, gente? Então feche seus olhos, agora foque em Deus e Ele vai falar com você, eu tenho certeza. Precioso Espírito Santo, nessa noite, eu coloco cada pessoa diante do Senhor, que o Senhor venha, Pai, trazer sobre mim palavras, ó Deus, de graça, de sabedoria, para que cada um possa receber de Ti aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração sobre essa palavra. Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor agora traga paz aos corações aflitos, que o Senhor traga, ó Deus, transformação de mente, um coração quebrantado, pronto, sedento para receber a boa semente que vem de Ti, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo, num texto muito interessante, uma história muito intrigante, que está no livro do Gênesis, capítulo 21, nós vamos ler do verso 14 ao verso 20. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa história. Muitas vezes nós temos aquelas grandes ideias, não é? Nós pensamos que Deus está demorando demais a nos abençoar, demorando para responder aquilo que nós pedimos para Ele, e nós temos aquelas ideias magníficas, aquelas ideias de ajudar a Deus a realizar aquilo que eu preciso. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessa história. Abraão, um homem muito bem-sucedido, um homem muito próspero em tudo que fazia,
tinha um sonho de ter um filho, alguém que continuaria seu nome, alguém que seria um herdeiro legítimo. Sua esposa Sara já estava idosa, assim como Abraão, e eles não tinham mais esperança em ter um herdeiro, em ter um filho dessa união, fruto dessa união. Apesar que Abraão recebe uma direção de Deus, recebe a visita do anjo do Senhor, e ali o anjo diz para Abraão que ele teria um herdeiro. Sara, sua esposa, já idosa, não acredita nessa possibilidade, porque humanamente falando, realmente era impossível. E Sara dá risadas. Ela se deixa levar pela dúvida do seu coração e quase perde a oportunidade de viver uma grande história ou de entrar para a história. Nesse momento, quando Sara pensa que Deus está demorando demais ou que nada vai acontecer, ela tem uma dessas grandes ideias, sabe? Que às vezes a gente tem. E ela decide, então, trazer a sua concubina Agar para deitar com seu marido. Gente, vamos falar de mulher para mulher aqui. Qual mulher teria, nos dias de hoje, essa ideia magnífica de trazer uma outra mulher para estar intimamente com seu marido para ter um herdeiro? Eu não sei vocês, mas eu acredito que eu jamais teria uma ideia dessa. Essa ideia jamais passaria pela minha cabeça. Mas essa ideia veio sobre a mente de Sara por causa da cultura. Por causa da pressão da sociedade. Muitas vezes, nós tomamos decisões insanas. Não esperamos a hora de Deus acontecer, porque somos pressionados pela sociedade que estamos inseridos. E essa sociedade nos leva a essa pressão psicológica, emocional, e por que não dizer a pressão das redes sociais, a pressão da mídia hoje, nos leva a tomar decisões que mais tarde nós vamos arrepender. Decisões que nos fará arrepender amargamente depois que essa semente brotar. Eu quero então que você acompanhe comigo essa história. Vamos entender melhor o que aconteceu. Leia comigo Gênesis, então, capítulo 21, do verso 14 em diante. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando o pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-o sobre os ombros dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra tremenda! Deixa eu ler o próximo verso com você. Coloca lá, por favor. Acompanha comigo aí no seu vídeo. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi,
encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Oh, que palavra tremenda! Queridos, muitas vezes quando nós queremos ter a atitude, quando nós temos a ousadia de não esperar Deus fazer, nós simplesmente deixamos de receber o melhor de Deus para nós. E nós sofremos as consequências disso, nos lastimamos e achamos que Deus ainda é culpado das nossas perdas, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições. Ei, olha para mim, Deus não é culpado da sua pressa. Deus não é culpado do seu desespero. Deus não é culpado sequer das suas decisões precipitadas, porque você tem uma promessa. Ele já deu uma promessa a você. Então, espere e confia nele, porque o mais ele fará. A Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Mas quando é que a bondade e a misericórdia correm atrás de mim? Quando eu decido esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Sara duvidou, então agora ela traz Agar para deitar com seu marido. Abraão tem um filho com essa moça. O menino cresce, o menino nasce. Sara acha que agora essa mãe vai ceder essa criança e eles vão viver a três a mil maravilhas. Tudo que foge o padrão de Deus não produz paz. Eu vou repetir para você entender. Lembre-se, tudo que foge o padrão de Deus, tudo que quebra princípios, arranca de nós a paz interior. Quando você começa a andar angustiado, preocupado, ansioso, desesperado, angustiado, pare, pense, reveja seus conceitos e valores e veja qual princípio da palavra de Deus foi quebrado na sua vida, porque apenas isso, somente isso, é capaz de roubar a paz do nosso coração. Quando você retoma a aliança com Deus, aliás, em contrapartida, né? Quando nós retomamos a aliança com Deus, quando nós retomamos a nossa vida de adoração, essa paz é reconectada e nós passamos a viver uma vida leve, a abundância que Deus promete para os nossos dias. Sara agora vivendo a três, não é um projeto de Deus, não é um propósito de Deus. Família é homem e mulher vivendo juntos, debaixo de um mesmo teto, seguindo uma só visão, vivendo um só propósito, criando seus filhos ali na presença do Senhor. Isso é a família que a Bíblia traz. Esse é o padrão de família que a Bíblia traz. Mas Sara conseguiu complicar as coisas. E Agar agora, que era uma serva submissa, humilde, passa a responder à sua senhora, passa a olhar para ela de igual para igual, passa a não se submeter. E sabe o que acontece? O filho da promessa chega, em meio a essa aflição, em meio a essa loucura, em meio a essa dor. E agora, ao invés de ser bênção, aquilo que Deus prometeu, começa a ser uma tormenta. Sara acha que Ismael está maltratando Isaac. Sara já olha para aquele menino com outros olhos.
e ela o rejeita, ela rejeita a sua mãe, e agora ela chega para Abraão e exige dele uma posição para que essa situação seja resolvida. Será que essa não é a mesma atitude que nós tomamos nos dias de hoje? Quantas vezes nós não esperamos o tempo de Deus, nós não esperamos a forma de Deus fazer, vivemos uma tormenta, e queremos colocar a culpa das nossas atitudes erradas em alguém ou em Deus. É sempre assim. Nós não assumimos nossos atos, nós não assumimos as nossas culpas, nós não assumimos nossos erros. Nós queremos terceirizar. Aliás, nós estamos vivendo uma época em que nós terceirizamos tudo. Terceirizamos a criação dos nossos filhos, terceirizamos a disciplina dos nossos filhos, terceirizamos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, terceirizamos o discipulado em casa, terceirizamos a nossa vida com Deus e agora queremos terceirizar as nossas culpas, as nossas decisões erradas. E Sara chega para Abraão e diz: resolve, Abraão, manda essa mulher embora, tira essa mulher daqui com esse menino. E Abraão, como marido inteligente, sabia que Sara estava vivendo o resultado das suas decisões erradas, precipitadas, decide então fazer o desejo da sua esposa. Decide então realizar o desejo da sua mulher. Eu quero fazer uma observação aqui e eu quero te convidar a assistir logo uma ministração que Deus tem colocado no meu coração sobre mulheres que agem com o perfil de Jezabel. Mulheres manipuladoras, mulheres que não esperam o tempo de Deus, mulheres que não esperam o agir de Deus e manipulam o cônjuge, manipula os filhos, manipula situações. Logo, fique atento, porque essa ministração virá até você, se Deus assim permitir, né, gente? Mas a Bíblia diz que Abraão confiava em Deus, e por confiar em Deus, ele sabia que Deus também tomaria conta de Ismael. Porque Ismael, querendo ou não, agora era seu filho. E Abraão também tinha um sentimento sobre esse menino. Abraão discipulou Ismael. E no outro dia, Abraão os mandou embora. O problema é que o percurso era muito longo, eles estavam a pé, debaixo de um sol castigante, um sol escaldante, do deserto. E claro, a comida acabaria, a água acabaria, e eles morreriam no deserto. No fundo, era isso que Sara sempre quis. Tomara que eles morram no deserto. Às vezes a gente pensa assim, né? Tomara que fulano morra. Tomara que fulano desapareça da minha vida, porque pelo menos é um problema a menos. Quem já pensou assim, gente? Só pisca o olho. Às vezes a gente pensa assim. Mas não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus trata situações erradas. Não é assim que Deus lida com as nossas decisões erradas. E a Bíblia diz que agora Agar e Ismael estão no meio de um deserto, sem água, sem comida, angustiados, sem saber o que fazer. Eu não conheço você, eu não sei do seu passado, não conheço o seu presente e jamais poderia discernir seu futuro se eu não conhecesse a palavra de Deus e se eu não soubesse que se agora mesmo você se arrepender de todas as suas decisões precipitadas, de todas as suas decisões fora de tempo, a seu modo, estivessem trazendo resultados terríveis para a sua vida, se eu não soubesse que debaixo de uma palavra de arrependimento, de quebrantamento, Deus muda toda essa história, eu diria para você que não teria saída. Mas conhecendo Deus da Bíblia, conhecendo Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu posso dizer para você que não importam as suas decisões erradas, não importa quantas vezes você não esperou o agir de Deus e agiu de forma precipitada. Deus pode, agora mesmo, mudar toda a sua história, mudar o seu destino, te fazer caminhar em propósito, se você verdadeiramente se arrepender dessas decisões, desses posicionamentos e se voltar para Deus como aliança perpétua. Assim como ele ouviu o choro desse menino, assim como ele ouviu o choro de Agar, ele ouve todas as vezes que clamamos, ele ouve todas as vezes que choramos, ele vê quando ninguém vê, ele escuta quando todos se fazem de desentendidos do nosso clamor. Deus está atento às nossas necessidades, Ele está atento à sua necessidade. E o que a Bíblia diz é que Ele tem prazer em nos abençoar. Nesse momento, no meio do deserto, no meio da aflição, no meio da angústia, Deus traz um socorro para a vida de Ismael, para a vida de Agar. Às vezes você está assim, no meio de um deserto, colhendo os frutos das suas decisões erradas. Mas hoje, profeticamente, eu quero declarar que o Senhor está ouvindo o seu clamor, está vendo o seu grito de aflição, e Ele agora está abrindo os seus olhos e te fazendo enxergar uma grande situação, uma oportunidade que vai te arrancar com mãos poderosas desse deserto de aflição. Foi isso que aconteceu com Agar. Quando ela pensou que tudo estava perdido, ela decide se afastar do menino para não o ver morrer. O menino chora, quem sabe lembrando do Deus de seu pai. E ele clama ao Senhor: ó Deus de Abraão, ó Deus do meu pai. Assim como o Senhor foi comigo na casa de meu pai, eu sei que tu és comigo agora. A Bíblia diz que Ismael tinha aqui aproximadamente 13 anos, ele era um adolescente, ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo, mas ele também já tinha provado e visto o agir de Deus na casa de seu pai. Ele aprendeu com o seu pai Abraão, que quando nós clamamos, quando nós buscamos, Deus vem em nosso socorro. E a Bíblia diz que nesse momento, o anjo do Senhor aparece para Agar e disse: Deus ouviu o clamor do seu filho. Eu quero fazer uma observação. Deus podia ter dito. Eu quero fazer uma observação aqui sobre essa fala do anjo. Deus poderia muito bem ter dito assim: Agar, eu ouvi o seu clamor. Sim ou não, gente? Sim. Agar, eu ouvi o seu clamor, eu ouvi o seu choro. Mas não, o Senhor diz: eu ouvi o choro do menino. Será que está aqui? Não está aqui, depois os meninos vão pôr aí. Ele diz nesse texto: eu ouvi o clamor do menino. Por que o anjo diz isso? Eu ouvi o clamor do menino. A Bíblia está nos ensinando que a oração que toca o coração de Deus é a oração como a oração de uma criança. É uma oração sincera. É uma oração verdadeira. Não pense que você engana Deus. Nós não devemos pensar que assim como nós fingimos uma situação de bonança para as pessoas ao nosso redor, nós podemos fazer o mesmo com Deus. Isso não é verdade. Deus conhece o profundo do nosso coração. Ele ouve o nosso clamor. Ele conhece o nosso choro de angústia. Ele sabe discernir entre uma oração sincera e uma oração que quer transmitir algo
que não é a realidade do seu coração. E a Bíblia diz que naquele momento, Deus abre os olhos. Eles veem logo à frente águas em meio ao deserto. Ai, eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Não importa onde você está, não importa o que você está passando, não importam seus medos, não importa a sua angústia. Agora, se você clamar com sinceridade, Deus vai abrir a sua visão, Ele vai abrir os seus olhos e vai te mostrar água em meio ao deserto. Tome posse. Tome posse dessa visão espiritual. Tome posse desse refrigério do Senhor. Entenda que Ele vai te buscar aonde você estiver. Entenda que Deus não está preocupado com as suas perdas. Ele não está preocupado sequer com os seus resultados. Porque Deus nos ama, independente dos nossos resultados. Resultados para Deus, na verdade, é o caminhar com Ele, é o progredir em cada passo, é o admirar a sua beleza, é o me aproximar dEle. Isso é resultado para Deus, é me tornar cada dia mais semelhante a Ele. E esse deve ser o resultado que nós, a partir de agora, vamos buscar para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora, eu quero orar com você. E eu quero declarar nessa noite, que assim como Deus foi com Ismael, assim como Deus foi com Agar, uma pessoa rejeitada por todos, uma pessoa que nem sequer buscou essa situação na vida dela, uma pessoa que caiu de paraquedas em meio a uma decisão errada de alguém precipitado. Alguém que tinha sim uma promessa, mas foi precipitado e dessa forma levou outros a sofrer. Eu preciso que você entenda isso, quando a gente não espera o agir de Deus, quando nós não esperamos o fazer do Senhor, somos precipitados e não só vamos sofrer, mas vamos levar outros ao nosso redor a sofrer. Quem sabe a nossa família, quem sabe os nossos descendentes sofrerão as consequências das nossas decisões insanas. Então entenda, se você tem uma promessa, e a Bíblia está cheia de promessas para todos aqueles que amam o Senhor, que confiam nele. Então você tem uma promessa para a sua vida. Espera no Senhor, confia nele. A Bíblia diz, Ele satisfará o desejo do seu coração.